Olá pessoal do YouTube, olá meus alunos queridos, eu sou o Eninho, professor de matemática. Nesse vídeo aqui nós vamos fazer a correção das atividades da quarta semana do PET, volume 3, da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. Então nós vamos resolver problemas representados por equações polinomiais do segundo grau. Então vamos lá, primeiro problema que nós vamos resolver é esse aqui. Observe a figura abaixo. Ela representa a vista superior de um terreno retangular de 288 metros quadrados de medida de área, no qual foi construída uma piscina com pedras em todo o seu contorno. O restante do terreno será gramado. Então nós vemos aqui um terreno, retangular. De um lado ele mede 7 metros mais x, que nós não sabemos, e de outro lado ele mede x menos 1 metros e x mais 1 metros. E aqui a piscina que foi construída, que vai ser construída dentro desse terreno, nesse canto aqui. Então a questão é a seguinte: qual é a medida da área do terreno em metros quadrados que será gramada? Então, voltando aqui, nós teremos que calcular a área total do terreno e depois calcular a área da piscina e subtrair essa área da piscina do total do terreno. Então, o que sobrar, o resultado do nosso problema aqui vai ser a área que vai ser gramada. Então, vamos primeiro montar o nosso probleminha aqui. Primeiro, calculando a área total do terreno, x mais 7 de um lado, retangular, está falando que o terreno é retangular, então a área do retângulo é base vezes altura, vamos considerar que x mais 7 seja a base, e a altura, ou pode ser vice-versa, x mais 1 mais x menos 1, que está lá. Essa medida aqui, x menos 1 e x mais 1. Então, isso tudo é igual a 288 metros quadrados. Então, resolvendo isso aqui, x mais 7, resolvendo aqui, x mais x, 2x, esse mais 1 com menos 1 aqui cancela. Nós podemos cancelar isso aqui, esse mais 1 com menos 1 vai ser igual a 0, e nós ficamos com 2x. Então, x mais 7 vezes 2x igual a 288. Então, desenvolvendo aqui, x vezes 2x, 2x ao quadrado. 7 vezes 2x, 14x. Já passando esse 288 para o primeiro membro, fica menos 288, igualamos a 0, e nós temos aqui uma equação do segundo grau. O que eu fiz aqui? Para simplificar, eu dividi essa equação por 2. Para essa equação aqui, ela foi dividida por 2. E nós ficamos com essa aqui, x ao quadrado mais 7x menos 144 igual a 0. Então, coeficientes a igual a 1, b igual a 7, c menos 144. Desenvolvendo aqui, calculando o nosso delta, delta é b ao quadrado menos 4ac, pessoal? Então, 7 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes c, que é menos 144. 7 elevado ao quadrado, 49. Mais vezes menos, mais 4 vezes 144, 576. 49 mais 576, delta igual a 625. Então, calculando aqui as raízes da nossa equação, a primeira raiz, menos b, mais raiz de delta, que é 25, dividido por 2 vezes a. 2 vezes 1, 2. Então, menos 7 mais 25 dividido por 2. 25 menos 7, 18. 18 dividido por 2, x1 igual a 9. A segunda raiz,
vai dar um número negativo, né? Nós vamos ficar com menos 7, menos b, menos a raiz de 625, que é 25, dividido por 2. Menos 7 menos 25 vai dar menos 32, dividido por 2, menos 16. Como nós estamos lidando com medidas, então essa raiz aqui negativa, nós vamos desconsiderar. Nós não vamos trabalhar com ela, porque não existe medida negativa, né, pessoal? Então, agora nós vamos calcular a área da piscina, substituindo o x por 9, né? Por esse valor aqui que nós encontramos. Então, a piscina é um quadrado, é um retângulo, né? de medida 7, de um lado 7 e de outro lado x mais 1. Então, substituindo aqui, trocando x pelo 9, nós ficamos com 7 vezes 10, 70 metros quadrados. Agora nós vamos subtrair, né, esses 70 metros da área total. 288, que é a área total, menos 70, a área que será gramada, 218 metros quadrados. Uma praça retangular possui 112 metros quadrados de medida de área em toda a extensão de um dos lados de menor comprimento dessa praça, que possui x metros. Será colocada uma fita de isolamento para impedir a passagem de pedestres, enquanto alguns funcionários da prefeitura estiverem plantando flores nesse local. Sabendo que o lado de maior comprimento dessa praça possui 6 metros a mais que o comprimento do seu lado menor, responda as questões a seguir. Antes da gente responder as questões, vamos fazer um esboço do desenho aqui, porque a questão é um contexto muito longo, né? Então, só para a gente simplificar aqui, colocar em linguagem matemática, a praça retangular está falando em formato de retângulo, né? Um dos lados possui x metros e o outro possui 6 metros a mais do que o lado menor. Então, x mais 6, né? É simplesmente isso aqui, que está falando isso tudo aqui. E um desses lados aqui vai ser cercado com uma fita, né? O lado que possui x metros. Vai ser colocado uma fita de isolamento para impedir a passagem dos pedestres, tal. Isso aqui é só para exemplificar mesmo, né? Para ilustrar. Então, o que nós precisamos calcular é isso aqui, ó. E essa área aqui, x vezes x mais 6, ela está falando que tem uma área total de 112 metros quadrados, né? Então, vamos resolver o nosso probleminha aqui. Quantos metros de fita de isolamento serão gastos no mínimo nessa situação? Então, a primeira coisa, nós temos que calcular o valor do x, né? Que nós não sabemos. E a fita vai ser colocada em um dos lados menores. Então, montando aqui o nosso probleminha, né? A área do retângulo, base vezes altura, um lado x, outro lado x mais 6, então x vezes x mais 6 é igual a 112. X vezes x, x ao quadrado, x vezes 6, 6x, já passando esse 112 para o primeiro membro, como membro 112, nós ficamos com x ao quadrado mais 6x menos 112 igual a zero. Caímos numa equação de segundo grau, uma função polinomial. Então, os coeficientes A igual a 1, B igual a 6, C menos 112. Calculando o delta aqui, o discriminante, B ao quadrado, 6 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes C, que é menos 112. Então, 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 112. 6 ao quadrado, 36. Menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 112, 448. 36 mais 448, 484. Então, vamos calcular as raízes dessa equação. Lembrando que se nós encontrarmos nós vamos encontrar duas raízes aqui.
uma positiva e uma negativa, e a negativa nós vamos desconsiderar. Então, primeira raiz aqui, ó, é menos b, menos 6, mais a raiz do delta, né, raiz de 484, que é 22, dividido por 2 vezes a. Então, 22 menos 6 dá 16. 16 dividido por 2, 8. Segunda raiz nós vamos calcular, né, só por curiosidade, mas nós vamos desconsiderar. Porque será menos 6 menos a raiz de 484 menos 22 dividido por 2. Menos 6 menos 22 menos 28 dividido por 2 menos 14. Então essa aqui nós não vamos considerar, nós vamos ficar com a medida com x igual a 8, que é a medida do lado menor da praça, né? Então serão necessários no mínimo 8 metros de fita para isolar um dos lados menores. Letra B. Caso haja necessidade de impedir totalmente a passagem de pedestres por essa praça, quantos metros de fita de isolamento serão gastos no mínimo para contorná-la? Então, o contorno, nós vamos calcular o perímetro, né, da praça. Então, o lado menor vale 8, o lado maior é x mais 6, né? 8 mais 6, 14. Agora, o perímetro, nós vamos somar os dois lados menores com os dois lados maiores. Então, montando aqui uma equação, né, do perímetro, será 2x, né, 2 vezes o lado menor, e 2 vezes o lado maior, que é x mais 6. Então, 2x mais 2 que multiplica x mais 6. Resolvendo isso aqui, nós ficamos com um perímetro de 44 metros de comprimento, né, que é o perímetro da praça, o contorno de toda a praça. Então, serão gastos 44 metros de fita, né, considerando que seja apenas uma volta de fita em torno da praça. Se o metro de fita de isolamento custa R$ 2,00 e o rolo fechado com 50 metros dessa fita é vendido por R$ 80,00, qual será mais vantajoso o encarregado da prefeitura comprar no caso de necessidade de impedir totalmente a passagem de pedestres pela praça? O rolo fechado de fita ou a quantidade exata para contornar a praça? Então vamos fazer as contas, né? O rolo de 50 metros custa R$ 80,00 e no varejo custa R$ 2,00 o metro. Então vamos lá, ó. Ele precisa de 44 metros no mínimo. A R$ 2,00 ele vai pagar R$ 88,00 por 44 metros de fita no varejo. Se ele comprar o rolo, né, de 50 metros, ele vai pagar R$ 80,00. Então ele vai utilizar os 44 metros, pagar R$ 8,00 a menos e ainda vai sobrar 6 metros de fita, né? Então é lógico que é mais vantajoso ele comprar o rolo fechado por R$ 80,00. Uma fábrica produziu 4 placas em formato retangular para cobrir uma parte interna de um galpão. Sabendo que cada uma dessas placas possui 78 metros quadrados de medida de área, determine a medida do comprimento de cada um dos lados de uma dessas placas, se o comprimento do lado maior mede 7 metros a mais que o comprimento do lado menor. Então, vamos montar o nosso probleminha aqui, né? O lado menor, nós não sabemos a medida, então x, né? E o lado maior vai ser o lado menor, que é x mais 7 metros. Então, e a área vai ser base vezes altura, x que multiplica x mais 7. E isso tudo igual a 78. Está falando aqui que a área total é 78 metros quadrados. Então, nós ficamos com x vezes x ao quadrado, x vezes 7, 7x. 78 passa para cá, negativo. X ao quadrado mais 7x menos 78. Podemos calcular isso aqui por soma e produto, mas como são números maiores, nós vamos resolver por Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado, 7 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que não precisa nem colocar, vezes menos 78.
7 elevado ao quadrado, 49. Menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 78, 312. Então, 49 mais 312, delta igual a 361. Calculando aqui, o x1, as raízes, né? O x1 vai ser menos b mais raiz de delta, que é 19, dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 1, 2. Então, menos 7 mais 19 dividido por 2. 19 menos 7, 12. Dividido por 2, 6. A segunda raiz vai dar negativo, né? Nós vamos desconsiderar, porque nós estamos trabalhando com medidas. Então, menos 7 menos 19, menos 26 dividido por 2, menos 13. Então, nós vamos desconsiderar essa raiz aqui. Nós vamos trabalhar com x igual a 6. Então, a medida do comprimento de um dos lados dessas placas. Então, a medida de comprimento, 6. E, de um lado 6 e o outro lado 6 mais 7, que é igual a 13. Né? X mais 7. Substituindo aqui o x por 6. 6 mais 7, 13. Então, nós temos as placas aí com lado, as placas retangulares, de 6 por 13 metros. O preço do metro quadrado cobrado pela fábrica se o dono do galpão pagou um total de R$ 9.672, né, no total. Então, 78 vezes são 4 placas, né? Então, foi um total de 312 metros quadrados e ele pagou 9.672 pelos 312 metros quadrados. Então, fazendo essa divisão aqui, nós vamos encontrar 31. Então, o preço do metro quadrado foi R$ 31 por metro quadrado. O desenho abaixo representa a bandeira da Finlândia, a ser confeccionada com área total medindo 198 metros quadrados. Então, aqui vai pedir para a gente calcular essa área que vai ser pintada aqui, né? Essa cruz aqui que vai ser pintada. Então, pessoal, gostaria só que vocês prestassem atenção nisso aqui, ó. Primeiro, nós vamos calcular a área total da bandeira, que é 3x mais 2, que vai multiplicar 5x mais 3, né? Base vezes altura. Depois nós vamos calcular a área de cada retângulo aqui, ó. Esse retângulo aqui mede x, ele tem a base x e o comprimento 5x mais 3. E esse retângulo aqui mede x por 3x mais 2. Então nós vamos calcular a área desses dois retângulos e subtrair da área total da bandeira. Só que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um detalhe aqui, ó. Esses dois retângulos, eles se cruzam aqui nesse ponto, né? Então está perguntando a questão que nós vamos resolver, qual que vai ser a área pintada. Então eles se cruzam aqui, eles se sobrepõem aqui nesse ponto aqui, né? Então não vai ser pintada duas vezes esse ponto aqui, né? Onde eles se cruzam. Então nós vamos subtrair essa área central aqui, ó. Essa área aqui, ó, nós vamos subtrair, que é x vezes x ao quadrado. Então, nós vamos calcular a área desse retângulo, calcular a área desse retângulo e subtrair a área desse quadrado aqui do meio, né? E esse resultado nós vamos subtrair da área total da bandeira, certo? Então, vamos lá que vocês vão entender logo, logo. Qual é a medida da área rachurada nesse desenho em metros quadrados que será pintada de azul? Então, é o que eu falei, ó, a área total da bandeira é 3x mais 2, que multiplica 5x mais 3, igual a 198. Resolvendo isso aqui, ó, 3x vezes 5x, 15x ao quadrado, 3x vezes 3, 9x. Agora, 2 vezes 5x, 10x, 2 vezes 3, 6, igual a 198. 15x ao quadrado, somando aqui os termos de x, 9 mais 10, 19x, mais 6,
Passando 198 para o primeiro membro, menos 198, nós ficamos com 15x² mais 19x menos 192 igual a zero. Então, caímos numa equação de segundo grau. Vamos resolver, extrair as raízes para nós resolvermos o nosso problema. Então, delta igual b² menos 4ac. Então, 19 elevado ao quadrado menos 4 vezes a, que é 15, vezes o c, que é menos 192. 19 ao quadrado, 361. 4 vezes 15, 60, vezes 192, 11.520. Menos vezes menos vai dar mais. Então, aqui nós vamos somar. 361 mais 11.520, 11.881 é o nosso delta. Então, vamos calcular as raízes. A primeira raiz, menos b, né, menos 19, mais a raiz disso aqui, que é 109, dividido por 2a, 2 vezes 15, que é o nosso a. 109 menos 19, 90, dividido por 30, fazendo os cancelamentos aqui, 90 por 30 igual a 3. Então, a primeira raiz é 3. A segunda raiz, nós vamos encontrar um valor negativo, né? Menos 19 menos 109 é igual a menos 128, dividido por 2 vezes 15, 30, 4,26. Negativo, nós vamos desconsiderar, porque estamos trabalhando com medidas, então vamos considerar o x igual a 3. A área do desenho que nós vamos calcular, aquilo que eu falei lá no início, né? Vai ser x que multiplica 3x mais 2, substituindo aqui o valor de x que nós encontramos por 3. Então, um retângulo tem área de 33 metros quadrados. E o segundo retângulo, x que multiplica 5x mais 3. Substituindo o valor de x por 3, 3 vezes 15 mais 3 igual a 54. Então, a área dos dois retângulos somados aqui, 87. Aí nós vamos subtrair aquele detalhe lá que eu falei onde elas se sobrepõem, onde se cruzam, né? Então, que é x ao quadrado. A área do quadrado em comum que tem lá, né? Então, x ao quadrado, 3 ao quadrado igual a 9. Nós vamos subtrair 87 menos 9, 78 metros quadrados, que será a área da bandeira pintada de azul. Certo, pessoal? Se gostou do vídeo, dá um like, inscrevam-se aí no canal para dar uma força aí para a gente divulgar o canal.